Muito bem, vamos lá. Estudo do nosso livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico. Nós teremos dois artigos, duas crônicas. O número 17, Hauptmann, e depois 18, A Casa de Ismael. Bom dia, Didman. Então vamos lá. Nós temos aqui nesses artigos são dois artigos históricos, que falam sobre situações. Um é mais uma lembrança sobre a história da Federação Espírita Brasileira, e o outro é um caso bem interessante, bem curioso, que Humberto de Campos resgata, isso em função da atualidade dele, quando ele então escrevia essas crônicas. E aí então ele aproveita e traz uma análise do plano espiritual sobre essa situação bastante curiosa. Bom, Hauptmann, para a gente poder aqui entender primeiro o que foi esse nome, aqui no Wikipédia nós temos um resumo. Bruno Richard Hauptmann. Ele nasceu no dia 26 de novembro de 1899 e desencarnou no dia 3 de abril de 1936. Foi um carpinteiro nascido na Alemanha que foi condenado pelo sequestro e assassinato do filho de 20 meses do aviador Charles Lindbergh e sua esposa Annie Morrow Lindbergh. O sequestro de Lindbergh Jr., ficou conhecido como o crime do século. Hauptmann proclamou sua independência até o fim, mas foi condenado por assassinato em primeiro grau e executado em 1936 na cadeira elétrica da prisão estadual de Nova Jersey. Então aqui, bom dia, Angelina. Então aqui esse caso ele teve repercussão mundial, e até hoje ele acaba sendo tema de debates na mídia que se interessa pela criminalística, assim como também no meio jurídico acaba sendo meio de debate, porque foi um caso bastante curioso, e quando a gente lê artigos sobre ele é envolvido numa série de controvérsias, porque as provas não são concretas, houve toda a mobilização da mídia, da sociedade, a imprensa teve ali também a sua influência, de uma forma negativa, porque acabou intensificando o ódio da sociedade por essa pessoa, principalmente porque Charles Lindbergh ele era um piloto e era ali uma personalidade nacional nos Estados Unidos. Então, imaginemos um grande homem com grande feito, com grande conhecimento, tem um filho, o bebezinho, sequestrado, depois assassinado. Então a gente vê como isso acabou gerando essa grande repercussão, sem dúvida, Brás. Então vamos aqui com o que Humberto de Campos traz para nós. Na Casa da Morte, em Trampton, Casa da Morte porque era a penitenciária onde foi feita a execução. Lembrando, só para a gente atualizar aqui, Humberto de Campos ele psicografou essa mensagem no dia 6 de abril de 1936. E o Hauptmann ele foi executado no dia 3 de abril, 3 dias antes. Então, olha como Humberto de Campos ele estava atento à atualidade, àquilo que acontecia no nosso mundo. Então, teve a execução, 3 dias depois ele já trouxe essa crônica. Na Casa da Morte, em Trampton, Bruno Richard Hauptmann desfolha pela última vez o calendário de suas recordações. É de tarde. O condenado sente esvaecer-se-lhe a derradeira esperança. Já não há mais possibilidade de adiamento da execução depois das decisões do grande júri de Mércia, e o caso Wendell representava o único elemento que modificava o epílogo doloroso da tragédia de Hopewell. O governador do estado de Nova Jersey já havia desempenhado a sua imitação de Pilatos, e o Sr. Kimberlin
nada mais poderia realizar que o cumprimento austero das leis que condenaram o carpinteiro alemão à cadeira elétrica. Hauptmann sente-se perdido diante do irresistível e chora, protestando a sua inocência. Recapitula a série de circunstâncias que o conduziram à situação de indigitado matador do Baby Lindenberg e espera ainda que a justiça dos homens reconheça o seu erro, salvando-o à última hora das mãos do carrasco. Mas a justiça dos homens está cega. Tateando na noite escura de suas vacilações, não viu senão a ele no amontoado das sombras. A polícia norte-americana precisava de que alguém viesse à barra do tribunal a responder-lhe por um crime nefando, satisfazendo assim as exigências da civilização, salvaguardando o seu renome e a sua integridade. E o carpinteiro de Bronx, o olhar marcado de lágrimas, recorda os pequenos episódios a sua velha humilde de Chemis, o ideal da fortuna nas terras americanas, a esposa aflita e desventurada e a imagem do filhinho, brincando nas suas pupilas cheias de pranto. Hauptmann esquece-se então dos seus nervos de aço e da sua serenidade perante as determinações da justiça e chora convulsivamente enfrentando os mistérios silenciosos da morte. Então aqui ele traz uma pequena recapitulação sobre a sua própria história. Então que ele veio, né, de Chemis, depois veio para os Estados Unidos em busca daquele sonho de fortuna do século XIX, começo do século XX, né, naquela busca pelo sonho, né, da prosperidade nos Estados Unidos. E continua. Paira no seu cérebro, nasceu na Alemanha, isso. Paira no seu cérebro a desilusão de todo o esforço diante da fatalidade e, sentindo o escoamento de seus derradeiros minutos, foge espiritualmente do torvelinho das coisas humanas para engolfar nas meditações das coisas de Deus. Suas mãos cansadas tomam a Bíblia do Padre Werner e o seu espírito excursiona no labirinto das lembranças. Ao seu cérebro atormentado voltam as orações aprendidas na infância, quando sua mãe lhe punha na boca os salmos de Davi e o santo nome de Deus. Depois disso ele viera para o mundo largo, onde os homens se devoram uns aos outros no círculo nefasto das ambições. Suas preces de menino se perderam como restos de um naufrágio em noite de Procela. Ele não conhecera nenhum apóstolo, e jamais lhe mostraram no turbilhão escuro das lutas humanas uma figura que se assemelhasse àquele homem suave dos evangelhos. Entretanto, nunca como naquela hora, ele sentiu tanto o desejo de ouvir-lhe a palavra sedutora do Sermão da Montanha. Aos seus ouvidos ecoavam as derradeiras notas daquele cântico de glorificação aos bem-aventurados do mundo, pronunciando num crepúsculo há 2000 anos para aqueles que a vida condenou ao infortúnio, e uma voz misteriosa lhe segregava aos ouvidos os segredos da cruz, e nada me faltará. O relógio da penitenciária prosseguia decifrando os enigmas do tempo, e o carrasco já havia chegado para o seu terrível mistério. 50 testemunhas ali se conservavam para presenciar a cena do supremo desrespeito pelas vidas humanas. Médicos, observadores das atividades judiciárias, autoridades e guardas ali se reuniam para encerrar tragicamente um drama sinistro que emocionou o mundo inteiro. O condenado, à hora precisa, cabelos raspados à máquina zero e a calça fundida para que a execução não falhasse, entra calado e sereno na câmara da morte. Havia no seu rosto um suor pastoso, como o dos agonizantes. Nenhuma sílaba se lhe escapou da garganta silenciosa. Contemplou calmamente o olhar curioso e angustiado dos que o rodeavam, representando ironicamente o testemunho das leis humanas. No seu peito não havia o perdão de Cristo para os seus verdugos,
mas um vulcão de prantos amargos torturava-lhe o íntimo nos instantes derradeiros. Considerando toda a inutilidade de sua ação diante do destino e da dor, deixou-se amarrar à poltrona da morte enquanto seus olhos tangíveis não viam mais os benefícios alegres da claridade, mergulhando-se nas trevas compactas em que iam entrar. Eliot imprime o primeiro movimento à roda fatídica, correntes elétricas anestesiam o cérebro do condenado, e dentro de 4 minutos, pelo preço mesquinho de alguns centavos, os Estados Unidos da América do Norte exerceu a sua justiça, não obstante as dúvidas que pairam sobre a culpabilidade do homem sobre cuja cabeça recaiu o rigor da sentença. Muito se tem escrito sobre o doloroso drama de Hopewell. Os jornais de todo o mundo focalizaram o assunto e as estações de rádio encheram a atmosfera com as repercussões dessa história emocionante. Não é demais, portanto, que o morto, no caso ele próprio, Humberto de Campos, se interesse por esse processo que apaixonou a opinião pública mundial. Não para exercer a função de revisor dos erros judiciários, mas para extrair a lição da experiência e do benefício do ensinamento. Aqui, antes da gente continuar, nesse trecho é bem interessante, porque Humberto de Campos coloca: muito se tem escrito sobre o doloroso drama de Hopewell. Esse muito se tem escrito, ele colocou para nós aqui, 3 dias após a condenação de Hauptmann. Então, de lá para cá, vários livros foram escritos, várias novas teorias foram apresentadas, para trazer essa nova visão, ou para fazer uma análise, ou mesmo uma revisão desse caso a partir dos novos indícios que foram surgindo. E aqui Humberto de Campos traz algo muito interessante. Diante de tamanha repercussão, é muito natural que no plano espiritual haja também aqueles que se interessem. É Hauptmann, tá, Brás? Deixa eu pegar o nome dele aqui para vocês. Tá, depois vocês olham aqui direitinho, depois eu passo para vocês. Porque, inclusive, certamente vocês vão encontrar artigos que falam sobre isso, Deixa eu pegar aqui rapidamente. Eu acabei me esquecendo de pesquisar se houve algum filme que foi produzido sobre essa história, porque os americanos gostam de produzir filmes sobre qualquer coisa, Então, tá aqui, esse é o nome dele. E aí, então, é natural que Humberto de Campos tenha esse interesse, e no caso dele, ele traz algo muito importante, que é o que vai ser praticamente aqui a essência do que nós vamos estudar nesse artigo. Porque ele coloca assim: é muito natural, então, que essas repercussões sejam, então, observadas no plano espiritual e que um morto se interesse por esse processo que apaixonou a opinião mundial. E aqui ele traz algo importante: não para exercer a função de revisor dos erros judiciários, mas para extrair a lição da experiência e do benefício do ensinamento. Então, o que Humberto de Campos coloca para nós aqui é algo importante, é que existe uma barreira entre plano físico e plano espiritual no que diz respeito à interferência que o plano espiritual pode exercer aqui no nosso mundo. Eu me recordo de uma psicografia recebida por Carlos Bacelli, de um jovem que tinha desencarnado como suicida. E na psicografia, ele então se dirigiu à mãe, dizendo: mãe, eu não cometi suicídio. Aquele foi um cenário que foi montado, mas eu não posso falar sobre isso. Então mostra para nós que o plano espiritual, se fosse possível, esse canal de comunicação em que o plano espiritual fizesse uma revisão de tudo aquilo que no mundo físico nós teríamos, nós poderíamos ter, da mesma forma que a verdade poderia surgir, nós poderíamos também, a calúnia poderia surgir. Mais do que isso, enquanto nós não reconhecermos o plano espiritual como sendo uma realidade, não sendo apenas objeto de fé,
não é possível que nós nos fortaleçamos, nós nos desenvolvamos a partir da inspiração do plano espiritual. Por isso, então, que nós temos, né, que, por exemplo, dentro da própria doutrina espírita, nós temos esse canal aberto com o plano espiritual, onde nós podemos ali receber orientações e, claro, né, sempre com aquele critério de análise, de bom senso, de atenção àquilo que chega, porque do contrário nós simplesmente seríamos marionetes, né, e isso traria um grande problema para o nosso, né, pro nosso cotidiano. Então o plano espiritual traz orientações e nós vamos então assimilando essas orientações e colocando em prática dentro ali das nossas possibilidades e naturalmente também dentro dos nossos próprios interesses. Mas especialmente com relação a essas situações de crimes, essas situações que nós vemos, né, de trazer revelações do plano espiritual, isso é algo que simplesmente não se faz. Né? Deve existir alguma barreira, deve existir ali algum impedimento para que isso aconteça, que nós não sabemos exatamente o mecanismo disso, né? Porque poderia qualquer espírito que vem, da mesma forma que ele vem, trazer para nós aqui uma informação que venha a aterrorizar, a sensibilizar a nossa sociedade planetária. Isso não acontece. Ou quando acontece, vem ali dentro de círculos de brincadeiras e tudo mais, mas de um modo geral acaba não tendo. Até mesmo, né, a gente teve aquela interferência, digamos assim, daquelas cartas psicografadas pelo Chico, daqueles casos, né, da década de 1970, quando então aquelas pessoas que foram consideradas assassinadas, na verdade elas vieram para inocentar aqueles que eram acusados de assassinato, dizendo que foram acidentes que aconteceram. Né? Então a gente lembra desse caso e essas psicografias foram incorporadas no processo e, claro, né, não foram as cartas que absolveram aquelas pessoas, mas elas fizeram parte de um conjunto de elementos que acabaram depois ali absolvendo as 3 pessoas envolvidas naqueles acidentes, né, brincando com arma de fogo e tudo mais. Né? Então isso surgiu, trouxe para nós ali um precedente interessante da justiça brasileira, levando em consideração ali o testemunho dos espíritos. Né? Mas, mais uma vez, não é que a nossa justiça deixou de usar a sua própria lógica para simplesmente confiar naquilo que vem do plano espiritual. Mas foi juntado ali, né, estudando ali sobre a grafologia, né, sobre a assinatura dos espíritos que assinaram aquelas cartas, juntando as testemunhas, as circunstâncias e tudo mais, então, no fim das contas, eles acabaram sendo absolvidos. Mas aí, então, nós vamos ver exatamente isso, né, que não é o papel de Humberto de Campos, não era trazer nenhum tipo de revisão, apontando erros e acertos daquele processo, né? Mas ele veio simplesmente trazer para nós essa grande lição do que é, nesse caso ali, uma condenação, uma execução de uma pessoa que alegava inocência, a grande mobilização de uma sociedade toda em torno desse caso, e qual a consequência espiritual que nós podemos tirar de tudo isso, o benefício desse ensinamento. O Brás colocou: em Brasília, um jovem filho de um amigo meu denunciou sua execução por policiais que deram como suicídio. Né? Ele diz ao pai que cavasse o chão no lugar em que a bala estava na vertical e estava mesmo. Né? Pois é, Brás, né? Então a gente não sabe exatamente qual é o limite da interferência dos espíritos nesses casos. Né? Imaginemos se todos os mortos começassem então a simplesmente se revelar ali acusando esses ou aqueles que foram seus algozes, né? Porque existe algo muito mais profundo do que simplesmente revelar um crime. Vamos aqui em frente para a gente poder acompanhar um pouco mais do que Humberto de Campos traz. As leis penais da América do Norte não possuíam elementos comprobatórios da culpa do Bruno Hauptmann como autor do nefando infanticídio. Então já mostra aqui que não possuíam elementos comprobatórios. Para conduzi-lo à cadeira da morte, não se prevaleceu senão os argumentos dubitativos, inadmissíveis dentro da cultura jurídica dos tempos modernos. Ou seja, né, se você tem ali algum argumento que gere dúvida, ele não serve como elemento comprobatório de determinado crime. Ele é simplesmente ignorado, pelo menos na justiça atual. Embora nós vejamos ainda, pelo menos na nossa posição de membros da sociedade
vendo aquilo que é passado para nós pelos meios de comunicação, nós temos visto recentemente, né, condenações de pessoas à prisão, pessoas que foram libertadas depois de muito tempo e encontraram provas de que elas não tinham culpa. Vemos hoje, né, anulação de condenações diversas, inclusive situações bastante atuais na nossa mídia. Né? Então, enfim, tudo isso vai acontecendo. Então, muito bem. Para conduzi-lo à cadeira da morte, não se prevaleceu senão os argumentos dubitativos e inadmissíveis dentro da cultura jurídica dos tempos modernos. Muitas circunstâncias preponderavam no desenrolar dos acontecimentos e que não foram tomadas na consideração que lhes era devida. A história de Isidoro Fish, que era ali, né, o Isidoro Fish, era um colega de Hickman, que acabou depois ali tendo ali um comportamento e o depoimento teve ali um peso. Né? A ação de Betty Kroll e de Violet Sharp, né, que também eram duas pessoas envolvidas nesse caso. A leviandade das acusações, né, de Jeff C. Condon e a dúvida profunda empolgando todos os corações que acompanharam em suas etapas dolorosas o desdobramento desse processo sinistro. Mas em tudo isso, nessa tragédia que feriu cruelmente a sensibilidade cristã, há uma justiça pairando mais alto que todas as decisões dos tribunais humanos, somente acessível aos que penetraram o escuro mistério da vida no ressurgimento das reencarnações. Então, nesse item aqui, número 10, desse nosso texto, Humberto de Campos, então, ele começa a mostrar para nós que, embora muitas vezes nós vejamos aqui injustiças acontecendo perante a justiça terrena, existe ali uma justiça superior. Ou seja, ninguém recebe um benefício sem ter merecimento e ninguém sofre uma punição sem merecimento. Então, por exemplo, alguém que tem ali uma vida cheia de satisfação, cheio de alegrias, cheia de vitórias, sem que ele tenha merecimento para isso. E, ao mesmo tempo, ninguém sofre também sem que tenha ali a necessidade de absorver um aprendizado, né? Exatamente, na vítima, e ninguém também é privilegiado. Tudo tem uma razão de ser. Por isso, como ele coloca para nós. Mas, em tudo isso, nessa tragédia que feriu cruelmente a sensibilidade cristã, há uma justiça pairando mais alto que todas as decisões dos tribunais humanos, somente acessível aos que penetram o escuro mistério da vida no ressurgimento das reencarnações, ou seja, do plano espiritual, aqueles que foram vítimas ou aqueles que foram privilegiados verão suas próprias histórias. E também aqueles que desencarnam serão capazes também de olhar por uma perspectiva mais elevada todo o desenrolar dos fatos de determinados eventos aqui no nosso mundo. E aí foi colocado então para nós aqui. Hauptmann, sacrificado na sua inocência, Hold Hoffmann, com desprestígio político perante a opinião pública do seu país, e Lindbergh, herói de um século, ídolo de seu país, e um dos homens mais afortunados do mundo, fugindo de sua terra a bordo do American Importer, onde quase lhe faltava o conforto mais comezinho, como se fora um criminoso vulgar, são personalidades interpeladas na terra pela justiça suprema. Então, ou seja, aquele homem afortunado sofreu a dor da perda. Aquele que alegava inocência foi condenado. Aquele que era um político sofreu depois ali o desprestígio político. Então, tudo tem uma razão de ser, né? Nos mundos e nos espaços, há uma figura de Argos observando todas as coisas. No seu tribunal do direito absoluto, a Têmis divina arquiteta a trama dos destinos de todas as criaturas. Aqui eu achei bem interessante essa colocação dele, né, utilizando aqui elementos mitológicos, elementos da história, né? Só para a gente lembrar, aqui eles trazem, né, esse site aqui, bibliadocaminho.com, muito bom. Eles elaboram um texto e colocam links aqui com as referências, com os nomes, né? Então aqui Têmis
deusa grega guardiã dos juramentos dos homens e da lei, sendo que era costumeiro invocá-la nos julgamentos perante os magistrados. Por isso foi por vezes tida como a deusa da justiça, título atribuído na realidade a de quê? Né? Temis empunha a balança com que equilibra a razão com o julgamento e ou a cornucópia, mas não é representada segurando uma espada. E aí então mostra que ela tinha essa imagem, né? Então quando o Humberto de Campos evoca a imagem de Temis, né, ela coloca no seu tribunal do direito absoluto, a Temis divina arquiteta a trama do destino de todas as criaturas. Ou seja, a lei de causa e efeito nessa figura que Humberto de Campos utiliza, ela vai naturalmente ligando os homens às suas próprias histórias em busca do equilíbrio perante as leis divinas. Para cada desarmonia que nós provocamos, nós somos naturalmente levados ao reequilíbrio. E esse reequilíbrio, né, essa condução, vem através do trabalho, vem muitas vezes através da dor, vem através da compensação. Então a justiça divina ela é perfeita por aquilo que ele é. E ela se faz presente no nosso dia a dia aqui no mundo físico. Então, por maior que a nossa visão mostre, por mais que a nossa visão mostre uma determinada injustiça, como, por exemplo, vamos pensar numa situação bastante atual de pandemia, onde pessoas estão desencarnando numa situação em que a gente considera uma verdadeira injustiça, em acidentes em que vemos pessoas inocentes desencarnando, de tragédias, em guerras, em calamidades diversas, quando vemos ali, por exemplo, né, o caso que talvez mais nos tenha sensibilizado recentemente, foi naquele coisa de talvez 3 anos, né, quando houve aquela presença daquele grupo ISIS, do Estado Islâmico, fazendo ali aterrorizando aquela região da Síria, e nós vemos então aquele grupo enorme de pessoas como imigrantes exilados, na verdade, né? Então eles estavam ali fugindo daquela região com medo daquelas perseguições, e a imagem mais marcante foi aquela tentativa daquele grupo de chegar até aquela região da Itália através de embarcações precárias e superlotadas, e aí então houve um naufrágio e encontraram o corpo daquela criança naquela praia na Itália. Uma criança ali de talvez 3 anos de idade. Então aquilo foi o que mais sensibilizou e mostrou para nós onde está Deus que não tomou uma providência para que aquilo não acontecesse. E aí então a gente vai compreender, olhando por essa perspectiva mais elevada, exatamente a ação da justiça divina de uma forma que nós não compreendemos exatamente por não conhecermos os bastidores da história de cada espírito. Nós vemos também imagens que mostram, por exemplo, na África, naquela terrível, né, desigualdade social, onde a fome, a doença, a miséria acaba assolando muitas nações, e nós vemos as imagens daquelas crianças, né, magérrimas, ali doentes, passando extremas necessidades, e a gente olha com o nosso olhar do mundo e pensa, né, que injustiça acontece com aquelas crianças. Por que elas passam por tudo isso? O que será que elas fizeram para merecer tudo isso, já que elas são tão inocentes? E aí então a gente vai compreender exatamente a história de cada um. E a mesma coisa acontece também aqui no nosso próprio território, onde nós vemos ali crianças, né, passando por situações extremamente dolorosas para nós, vendo desencarnação, vendo violência. Então tudo tem uma razão de ser. E embora isso possa parecer para nós, mas é um conformismo. Não, não é uma questão de conformação, é uma questão de compreensão do mecanismo. Porque nós não temos ainda, né, essa capacidade de lidar, né, com as nossas paixões, com os nossos sentimentos, com a nossa impulsividade e analisar friamente. Mas aí a gente vai lembrar, por exemplo, né, quando a gente fala sobre o papel dos protetores espirituais. Aqueles espíritos, então, que nos acompanham no nosso cotidiano. E quando nós falamos que eles nos acompanham, eles acompanham também cada um desses espíritos.
aquela criança que desencarnou lá no litoral italiano, aquela criança que vive aquela miséria que assola aquela região da África. Aqui no Brasil, a violência que acontece com uma outra criança, eu estou usando a imagem de criança porque é a representação da inocência para todos nós. Cada um desses espíritos traz ali junto de si um espírito protetor, e ele está acompanhando exatamente o início, o meio e o fim daquele evento, acolhendo aquele espírito de volta no plano espiritual para dar continuidade no seu progresso. Mas a gente não pensa em tudo isso na perfeição da legislação, na proteção que aquele espírito tem, que a desencarnação é parte de um processo, evolutivo. A gente olha simplesmente o fato e as nossas emoções e a nossa limitada compreensão analisa aquilo e faz com que nós sintamos então essa dor. É realmente um processo bastante complicado. Bom dia, professor. Bom dia, soldado. Dudu colocou, nunca estamos abandonados pelo plano, né? Nem o maior dos que falharam na vida terrena. Então, por maior que seja ali a injustiça perante a nossa perspectiva, sempre tem um amparo e sempre tem ali a lei divina dentro da sua perfeição conduzindo aquele espírito na sua jornada evolutiva. Já pensou nós imaginarmos Deus falando assim, opa, sem querer eu fiz aquilo, deixa eu dar uma compensação para ele. E a gente sabe que Deus, na sua perfeição, tem também nas suas leis essa mesma perfeição. Então, muitas vezes, o espírito hoje tem uma vida absolutamente regrada, vida produtiva, vida elevada, mas na sua história existe ali um ponto de desequilíbrio que ele vai ter que ajustar. Mais dia ou menos dia. Então ele pode ter atenuantes e pode ter agravantes, mas inevitavelmente aquele ponto de desequilíbrio terá que ser resolvido, aquele nó terá que ser desfeito para que ele volte a essa harmonia. E isso virá nas situações mais variadas, né? Nós chegamos até a ver sobre isso num dos livros de André Luiz, eu acho que entre a Terra e o Céu, ou entre o Céu e a Terra, não me recordo a ordem, acho que entre a Terra e o Céu, né? Aquele garoto que se afogou na praia onde ele se encontrava. Ele então se afogou por uma negligência, entre aspas, mas que na verdade foi ali um descuido intencional por parte da madrasta que tinha ali uma antipatia por esse garoto. E aí então, depois dele retornando ao plano espiritual, nós vimos que numa encarnação anterior, ele foi um espírito suicida que se jogou da ponte de um rio e acabou depois desencarnando afogado. E esse afogamento foi exatamente ali a forma dele se reequilibrar perante as leis divinas. Então não adianta a gente querer imaginar que nós temos a capacidade de abarcar, né, toda a circunstância que envolve a aplicação das leis divinas. Nós não temos nem ideia de como ela funciona, quanto mais os fatos que envolvem cada espírito dentro da sua trajetória. Por isso eu gostei muito desse parágrafo, né? Vou até reler aqui para a gente poder ver. Nos mundos e nos espaços há uma figura de Argos observando todas as coisas. Né? Então é aquela figura que fica atenta, observando tudo, né? Enquanto nós até podemos cometer um erro ou cometer um crime sem que ninguém esteja vendo, mas nos mundos e nos espaços há uma figura de Argos observando todas as coisas. Só para lembrar aqui esse Argos, deixa eu pegar aqui rapidamente só um instante. Está aqui, ó, Argos, na mitologia grega, foi, segundo vários autores, o quarto rei de Argos. Sua mãe Nilbe foi a primeira mortal a ser possuída por um deus. Aqui fala pouco sobre ele, mas enfim, é uma figura mitológica que tem ali essa observação. Né? Então, no seu tribunal do direito absoluto, a Temis divina arquiteta, no seu tribunal do direito absoluto, a Temis divina arquiteta a trama dos destinos de todas as criaturas. E só nessa justiça, com J maiúsculo, pode a alma guardar a sua esperança, porque o direito humano, quase sempre filho da supremacia da força, é às vezes falho de verdade e de sabedoria. Dia virá
em que a justiça humana compreenderá a extensão do seu erro, condenando o inocente. As autoridades jurídicas hão de se preparar para a enunciação de uma nova sentença, mas o processo terá subido integralmente para a alçada da equidade suprema. Debalde, inutilmente, os juízes da terra tentarão restabelecer a realidade dos fatos com os recursos de sua tardia argumentação, porque nesse dia, quando Bruno Richard Hauptmann for convocado para o último depoimento em favor do resgate de sua memória, o carpinteiro de Bronx, que os homens eletrocutaram, não passará de um punhado de cinzas. Então está aqui, Argus com G de gato, o braço. Então aqui é a história, Para vocês que chegaram agora, nós lemos aqui com Humberto de Campos um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Isso, Argos com O. Um fato que aconteceu nos Estados Unidos que Humberto de Campos trouxe para nós aqui 3 dias após a execução de Hauptmann, que foi um homem condenado pelo sequestro e pela morte de uma criança que era filha de um grande aviador nos Estados Unidos, que era o caso, que era Lindbergh. É Lindbergh, Então, esse caso, que teve a execução no dia 3 de abril de 1936, é um caso que até hoje ele causa ali, é objeto de estudos por causa da falha na coleta de provas, da influência da imprensa, da necessidade da justiça daquele local, daquele de Nova Jersey, de dar uma resposta para a sociedade. Então condenaram um homem, ele foi executado e tudo mais, e Humberto de Campos está fazendo aqui para nós uma reflexão em torno disso, e da injustiça dos homens, mas ao mesmo tempo perante a justiça dos homens, a justiça de Deus. Então aqui, esse foi o caso. Angelina colocou, nós viemos ao planeta Terra para a evolução. Aquele que prejudica a sua evolução, o Pai da bondade dá outra chance, voltará ao mundo dos espíritos. Assim não comprometerá a evolução. Então, quer dizer, o mecanismo das leis divinas, ele traz elementos que nós não compreendemos, que nós não conhecemos, mas que tem sempre por esse maior objetivo fazer com que todos nós alcancemos um estágio, uma condição melhor na nossa evolução. Então, bastante interessante para nós aqui. Sim, soldado. Deus escreve certo por letras tortas, por linhas tortas. Então, tudo vai se encaixando, visando ali sempre o reequilíbrio. Como eu coloquei para vocês, para cada desequilíbrio, para cada desarmonia que nós provocamos, lembrando sempre que é como se fosse nós estando envolvidos por esse fluido universal, que se encontra ali pairando harmonioso em torno de nós, para qualquer tipo de desequilíbrio, de desarmonia que nós provocamos nesses fluidos, é como se nós provocássemos ondas que saem de nós e que naturalmente nós teremos que reorganizar. Então, para cada desarmonia, nós temos um trabalho de reharmonização. Nossa querida Marta, presente aqui junto a nós. Muito obrigado, Marta. Beijo para você. Então aqui a gente vê que essa bondade divina, que procura sempre nos reharmonizar, nós não estamos ainda em condições de compreender o seu modus operandi, mas certamente o seu objetivo final é sempre o mais perfeito. Então talvez um dos fatos que mais choque a nossa história contemporânea foi o caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos ali os campos de concentração e a execução de tantos irmãos judeus. E aí todo mundo vai dizer que foi uma das maiores injustiças que aconteceram no mundo, inclusive atribuído ao Papa Bento XVI, quando então ele visitou aquele local, que segundo a imprensa italiana, ele teria dito, onde estava Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Mas, de qualquer forma, a gente lembra que mesmo aqueles aparentemente inocentes acabam ali simplesmente fazendo um trabalho de restabelecimento. E há aqueles que chegam no plano espiritual e não se sentem injustiçados, eles continuam se vendo ainda como injustiçados.
Então se revoltam, continuam como perseguidores, querendo ali vingança com as próprias mãos, mas na verdade ali as leis divinas estão acontecendo e estão se fazendo presente, né? Outro evento, a mesma coisa, as bombas atômicas. Então, quer dizer, não faltam exemplos que chocam a nossa sensibilidade aqui no mundo material, mas as leis divinas são perfeitas por aquilo que elas são, né? Então, eis aí então para nós essa história e essa reflexão, né? A ciência vai melhorando, né, Braz? Vai mudando também ali, trazendo ali a oportunidade das pessoas se restabelecerem de outras formas, enfim. Né? Nós temos, por exemplo, né, uma pessoa que comete um crime ambiental, desmatamento, poluição e tudo mais. De que forma que esses espíritos vão responder perante as leis divinas? Se dependesse de nós, a gente ia amarrá-lo ali, jogar no fundo do inferno e deixar lá para sempre, né? Mas as leis divinas, elas trabalham exatamente seguindo aqueles princípios que Jesus trouxe para nós, né? Ou aquele pensamento que Jesus trouxe para nós, que nenhuma ovelha se perderá. E é exatamente isso, mesmo que demore, esse espírito terá a oportunidade de se restabelecer perante as leis divinas. Então, eis aí para nós essa reflexão dessa nossa primeira crônica, Hauptmann, né? Então, é muito interessante que eu comentei aqui com o nosso grupo agora há pouco, que 3 dias após a execução, 3 dias, Humberto de Campos trouxe uma psicografia falando sobre tudo isso. E como ele colocou, ele não veio fazer ali um juízo de valor daquilo tudo, mas ele veio trazer para nós essa reflexão mais elevada em torno, né, da perfeição das leis divinas. Muito bem, vamos lá, pessoal. Avançando aqui, nós vamos para o próximo artigo nosso, que é a Casa de Ismael. Né? Então vamos lá aqui, só um instantinho. A Casa de Ismael. Antes de nós iniciarmos aqui, só para a gente ler um pouco da história, a Casa de Ismael era o nome que foi dado às instituições que precederam a Federação Espírita Brasileira. Eu estou aqui no site da própria Federação, então a gente vai ler aqui um pouquinho sobre o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil. É um texto pequeno, só para a gente poder aqui contextualizá-lo, né? Então diz assim, conheça a FEB, origens. Apontamentos históricos indicam que a FEB, após a sua fundação em 2 de janeiro de 1884, passou a funcionar na residência do seu fundador, Augusto Elias da Silva, Rua da Carioca, 120, então Rua de São Francisco de Assis, para em seguida começar constante mudança de endereço. Sucessivamente instalou-se na Rua da Alfândega, 135, em 1884, na Rua do Hospício, número 147 e 102, nos anos de 1886 e 1887. Na Rua do Clube do Ginásio 17, atualmente Rua Silva Jardim, em 1888. Ainda em 88, mudou-se para a Rua do Regente, 19, hoje Rua Gonçalves Ledo, mediante módico aluguel. Em 1890, passou a ocupar o 2º andar do prédio, número 83 da Rua Camerino, então Rua da Imperatriz, com o aviso do senhorio exigindo a desocupação do prédio. Transferiu-se em 1891 para o pequeno sobrado no Largo do Depósito, 56, hoje Praça dos Estivadores, local que não comportava os móveis e a biblioteca, sendo encaixotados todo o arquivo e material tipográfico do reformador. Começa, então, uma fase angustiosa sob a presidência do Dr. Dias da Cruz. Muda-se para o 2º andar da Rua da Alfândega, 342, depois 330 em 1891. Com a revolta da Armada, de setembro de 1893 a março de 94, intensificou-se a deserção e praticamente ficaram suspensas as atividades. Em 1895, a crise chegou no auge, com as dificuldades financeiras da sociedade, quando os poucos remanescentes recorreram
a Bezerra de Menezes como o último recurso para evitar a dissolução completa. Adolfo Bezerra de Menezes assume então a presidência, eleito em 3 de agosto de 1895, e começa o trabalho de reconstrução, imprimindo à instituição a orientação doutrinária evangélica, na qual ela se manteve firmemente até os nossos dias. Aqui interessante a gente ver a orientação doutrinário-evangélica, né, que a gente percebe assim, uma mudança na característica da doutrina espírita aqui no Brasil, porque Kardec não era doutrinário evangélico, né? Kardec era muito mais doutrinário filosófico, né? E até mesmo científico, né? Pelas experimentações, pelas observações. Né? Mas vamos lá. Equilibrou a situação financeira para atender aos encargos e serviços e reorganizou todos os trabalhos da casa. Da Rua da Alfândega transferiu-se para a Rua do Rosário, 141 em 1899, depois para 133, antigo 97 da mesma rua, em 1903, de onde só sairia para sua sede própria, construída na Avenida Passos, 28 e 30. Desde o Grupo Confúcio, fundado em 1873, com uma duração aproximada de 6 anos, delineava-se a futura casa de Ismael. A esse grupo pertenceram, entre outros, o Dr. Siqueira Dias, Dr. Bittencourt Sampaio, Dr. Antônio da Silva Neto, Dr. Joaquim Carlos Travassos, Professor Casimir Liutan. Ao Grupo Confúcio seguiu-se a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, fundada em março de 1876, com programação francamente evangélica, estampada em seu próprio nome e cumprida até 1879. Né? Então a gente vê aqui claramente Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. Enquanto nós tínhamos na França, por exemplo, Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Né? Então aqui a gente já vê no próprio nome, então, esse cunho evangélico que o Espiritismo acabou tomando aqui no Brasil. Lembrando sempre, né, que isso não é melhor nem pior, ele só muda as características, trazendo para nós ali uma adaptação à própria cultura daqui do Brasil. Né? Paulatinamente, todos os grupos afinados com a filiação ideológica, Espiritismo e Evangelho, foram se reunindo em torno da Federação Espírita Brasileira, consolidando-se com Bezerra de Menezes, em 1895 em diante, toda a diretriz sintetizada, na verdade, Deus, Cristo e Caridade. O Grupo Ismael, Grupo de Estudos Evangélicos do Anjo Ismael, funciona desde 15 de julho de 1880, fundado por Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio. Posteriormente vieram Bezerra de Menezes, Francisco Júnior, Domingos Figueiras, Pedro Richard, Albano do Couto e outros companheiros vindos de diversos núcleos. Ascendendo Bezerra de Menezes em aceitar a presidência da Federação em 1895, o Grupo Ismael acompanhou o apóstolo, apoiou-o na direção da casa e integrou-se a ela. A primeira diretoria da casa, eleita em 2 de janeiro de 84, ficou assim constituída. Presidente Major Francisco Raimundo Everton Quadros, vice-presidente Manuel Fernandes Figueira, secretário João Francisco da Silveira Pinto, tesoureiro Augusto Elias da Silva e arquivista Francisco Antônio Xavier Pinheiro. Então, é bem interessante, né, a gente ver como a patente militar naquela época, quando nós tínhamos ali, né, embora ainda fosse o Brasil Império, né, já que em 1889 veio a proclamação da República, as patentes militares eram muito importantes naquela época. Né? Hoje nem tanto, hoje quase nada praticamente. Né? Tanto que se nós pegarmos hoje o presidente da Federação Espírita Brasileira é um tenente brigadeiro do ar, né, o Jorge Godinho. Né? Então, não se fala na patente dele, mas naquela época falava. Né? Então, hoje nós temos a patente máxima da Força Aérea,
como sendo o presidente da federação, né, fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem. Mas muito bem, essa aqui então é a origem do grupo Ismael. Tenente Brigadeiro, sim. Procura lá, Jorge Godinho. Então vamos lá. Então eu fiz essa introdução porque o texto chama-se exatamente A Casa de Ismael. Vamos a ele então, depois de todos nós conhecermos aqui as origens da Federação Espírita Brasileira. Um dia, o Senhor, reunindo seus apóstolos ao pé das águas claras e alegres do Jordão, descortinou-lhes o panorama imenso do mundo. Lá estavam as grandes metrópoles, cheias de faustos e de grandezas. Alexandria e Babilônia, junto da Roma dos Césares, acendiam na terra o fogo da luxúria e dos pecados. E Jesus, adivinhando a miséria e o infortúnio do espírito, mergulhado nos humanos tormentos, alçou a mão compassiva em direção à paisagem triste do planeta, declarando aos seus discípulos: Ide e pregai. Eu vos envio ao mundo como ovelhas ao meio de lobos, mas eu não vim senão para curar os doentes e proteger os desgraçados. Aqui lembrando que Jesus, nesse caso, já estava desencarnado, foi quando ele então apareceu aos apóstolos e deu essa orientação, né? E os apóstolos partiram e repartiram as dádivas do seu mestre. Ainda hoje afigura-se-nos que a voz consoladora do Cristo mobiliza as almas abnegadas, articulando-as no caminho escabroso da moderna civilização. Os filhos do sacrifício e da renúncia abrem clareiras divinas no cipoal escuro das descrenças humanas, constituindo exércitos de salvação e de socorro aos homens que se debatem no naufrágio triste de todas as esperanças. E se a vida pode cerrar os nossos olhos e restringir a acuidade de nossas percepções, a morte vem descerrar-nos um mundo novo, a fim de que possamos entrever as verdades mais profundas do plano espiritual. Então aqui mostra para nós, né, da mesma forma que aconteceu com os apóstolos, quando Jesus então surge e orienta para que saiam para pregar o Evangelho, ainda hoje nós encontramos, né, essa mensagem de Jesus ainda presente no coração de muitos homens, de muitos grupos, pregando o Evangelho não apenas na palavra, mas também na prática, através de ações, de trabalhos altamente caritativos, no meio de uma sociedade moderna absolutamente materialista. Então, quando ele fala para nós aqui sobre os filhos do sacrifício e da renúncia, que abrem essas clareiras divinas nesse cipoal escuro das descrenças humanas, constituem então esse exército de salvação e de socorro para todos aqueles que se debatem nesse naufrágio triste de todas as esperanças. E aí ele coloca, né, que se a vida acaba depois nos tirando essa percepção, essa sensibilidade, porque nós ficamos aqui então afundados, né, nesse mar de pensamentos confusos, de sentimentos endurecidos, né, nessa cegueira que nós vivenciamos aqui no nosso mundo material, pelas necessidades e pelos estímulos do mundo, será através da morte que as nossas percepções então vão despertar. Então é interessante, né? A vida nos deixa cegos, a vida nos fecha os olhos e é a morte que nos abre. Então bem interessante aqui essa estrutura poética que Humberto de Campos traz para todos nós, né? Foi Miguel Couto, ele foi médico e político, né? Que exclamou, inclusive ele desencarnou ali por volta de 36, exatamente quando da psicografia dessa crônica. Foi Miguel Couto que exclamou, em um dos seus momentos de amargura diante da miséria exibida em nossas praças públicas: ai dos pobres do Rio de Janeiro, se não fossem os espíritas. E hoje que a morte reacendeu o lume dos meus olhos, que aí se apagava, nos derradeiros tempos de minha vida, como luzes bruxuleantes dentro da noite, posso ver a obra maravilhosa dos espíritas, edificada no silêncio da caridade evangélica. Aqui então vale a pena um comentário aqui também,
Porque Humberto de Campos ele dá uma atenção especial, naturalmente, aqui pela sua própria proposta de trabalho. Ele traz aqui uma visão do trabalho caritativo dos grupos espíritas aqui no mundo. Mas a gente poderia estender um pouco mais essa visão para todos os grupos que são caritativos. Sejam cristãos, sejam não cristãos, mas que trabalham no bem. E a forma como que do plano espiritual é possível perceber a mobilização desses grupos. Vendo, por exemplo, né, eu assisti recentemente ao filme biográfico de Madre Teresa de Calcutá, e mostrava que era inicialmente aquela freira inquieta que ela era, aquela menina inquieta, ela acabou então se dedicando ao trabalho caritativo isolado, porque ela não podia sair da instituição onde ela vivia. Era proibido, até mesmo por causa do perigo que ela vivia naquela região. Mas ela conseguiu permissão e ela saiu então ajudando as pessoas de rua. E isso provocou uma certa movimentação negativa dentro da instituição que ela representava, porque não gostavam de ver aquele papel que ela fazia. Mas aí então ela conseguiu ali ganhar espaço, conseguiu ali ganhar apoio para o trabalho que ela fazia, até então que ela conseguiu, com a permissão do Vaticano, fundar aquela instituição, né, aquela ordem, que elas passaram inclusive a usar uma roupa diferenciada, que era aquela roupa branco com azul, né, aquele hábito branco e azul, que as freiras não utilizavam. Então, quando a gente olha essa movimentação desses grupos, de que modo que o plano espiritual então começa a influenciar positivamente para dar força para aqueles participantes, a orientá-los na condução do trabalho. Então isso acontece no mundo todo. Onde existe ali, né, um grupo que se reúne em nome de Jesus, mesmo que não seja o nome diretamente de Jesus, mas em nome de outra entidade espiritual, né, que traga ali uma representação do bem e do amor divino, né? Então lá nós temos ali certamente uma grande luminosidade, digamos assim, presente no mundo tão escuro que nós vivemos. É como se fosse possível olhar de cima e ver ali luzes, pequenos focos de luz espalhados no meio desse mar de escuridão. Né? A mesma coisa também, né, Brás? Então Francisco de Assis, ali a Ordem dos Franciscanos, também foi fundada por esse mesmo motivo. Né? Mas vamos lá então. Então ele coloca aqui para nós, né, que hoje a morte reacendeu o lume dos meus olhos, que aí se apagava. Então Humberto de Campos mostrando que agora, estando no mundo espiritual, era possível ter essa percepção. Eu não conhecia somente o asilo de São Luís, que se derrama pela enseada do Caju, como uma esteira de pombais claros e tranquilos, onde a velhice desamparada e das dolorosas experiências do mundo, como realização da piedade pública aliada à propaganda das ideias católicas. Conheci igualmente o abrigo Teresa de Jesus e o amparo Teresa Cristina e outras casas de proteção aos pobres e aos desafortunados do Rio de Janeiro, que um grupo de criaturas abnegadas do proselitismo espírita havia edificado. Então o asilo de São Luís era uma instituição católica de caridade, mas ele percebia também essas outras instituições que tinham ali, né, a base espírita. Mas o meu coração, que as dores haviam esmagado, trucidando as suas aspirações e todas as suas esperanças, não podia entender a vibração construtora da fé dos meus patrícios que Xavier de Oliveira taxara de loucos no seu estudo mal avisado do espiritismo no Brasil. Xavier de Oliveira, né, foi ou é um cineasta, pelo que eu vi aqui ele está vivo ainda, ele encarnou em 1935, 34, por ali, e até hoje ele foi um cineasta e tal, e pelo que Humberto de Campos coloca, eu não me aprofundei na pesquisa sobre o nome dele, ele fez então esse estudo sobre o espiritismo no Brasil, colocando de loucos os médiuns, né? Então Humberto de Campos faz um comentário a esse respeito. A verdade é hoje, para mim, mais profunda e mais clara. Meu olhar percussiente de desencarnado pode alcançar o fundo das coisas, e a realidade é que a organização das doutrinas consoladoras dos espíritos no Brasil humana, do amor, da vontade soberana,
do amor e da justiça que nos preside os destinos. Obra extrema da direção especializada dos homens é no alto que se processam as suas bases e as suas diretrizes. Então, isso já traz para nós também uma visão interessante, mostrando, por exemplo, que uma instituição que se cria aqui no mundo com o objetivo de propagar o bem, de propagar o amor, de falar, por exemplo, em nome das crenças que se elevam a Deus, nós temos o projeto inicial no próprio plano espiritual. Então lá se organiza e aqui embaixo se consolida, aqui embaixo se concretiza. Então é bem interessante porque ele traz exatamente isso, que nesse caso aqui, falando a organização das doutrinas consoladoras dos espíritos no Brasil, não está formada a revelia da vontade soberana. Então não acontece ali sem que a vontade soberana, sem que Deus, e da vontade soberana do amor e da justiça, que preside esses destinos, ela não é criada ao acaso. Obra extrema da direção especializada dos homens é no alto que se processam as suas bases e as suas diretrizes. Confrontam-se na Avenida Passos, frente a frente, o Tesouro Nacional e a Casa de Ismael. Tesouros da terra e do céu guardam-se no primeiro as caixas fortes do ouro tangível, e do outro parte como o sal da terra, na feliz expressão do Divino Mestre. Os seus admiradores são intérpretes de um ditame superior, quando aliados de sua vontade individual, para servir ao programa de amor e de fé ao qual se propuseram. Então esse aliados não é aliado, Eles ficam alheios à sua própria vontade, mas trabalhando em nome de uma vontade maior. O roteiro de sua marcha é conhecido e analisado no mundo das verdades e do espírito. Das verdades do espírito, a história da casa de Ismael nos espaços do seu positivismo, lembrando que Auguste Comte ele foi fundador do positivismo no século XIX, quando então ele trazia aquela ideia de que tudo tem que ter uma resposta lógica e clara, seja da ciência, seja das questões sociais. Então, quando ele disse isso, que os vivos são cada vez mais isto quando ele surgiu. Por isso que Kardec falava muito sobre a importância do espiritismo na mudança da visão dos homens a respeito da vida. Tanto que um de seus principais objetivos era exatamente combater o suicídio, que era uma situação bastante recorrente, porque o pensamento materialista naquela época dizia para as pessoas que o sofrimento não tinha razão de ser. Para que você vai sofrer se você acaba com a sua vida, tudo termina? E aí o Espiritismo veio trazer exatamente o oposto, que isso, na verdade, não existe, porque a realidade é que o espírito continua vivo. Então, a presença do Espiritismo confrontando com o materialismo era ali algo que mudava realmente, tinha ali a proposta de mudar a visão do mundo naquela época. E Auguste Comte ele trouxe o positivismo ali também como essa mesma lógica, que não existe nada de intervenção divina, que o mundo espiritual não tem nada a ver com isso, sequer existe o mundo espiritual. Mas muito bem, a federação que guarda consigo as primícias da sede do tesouro espiritual na Terra, de Santa Cruz, não está de pé somente à custa do esforço dos homens, que, por maior que ele seja, será sempre caracterizado pelas fragilidades e pelas fraquezas. Muitos dos seus sempre diretores desencarnados aí se conservam como aliados do exército da salvação que ali se reúne. Então aqui nós poderíamos ficar bastante tempo trocando ideias sobre isso, porque imaginemos uma instituição que se formou, um centro espírita, por exemplo. Um centro espírita que se formou a partir da organização no plano espiritual, onde muitos homens foram então inspirados a pensar na organização daquela instituição para a prestação de serviço, para a divulgação da doutrina espírita,
Mesmo igrejas também são inspiradas dessa mesma forma, especialmente igrejas protestantes, né, estavam na época da reforma religiosa. Hoje elas são chamadas de evangélicas pela sua proposta de seguir o evangelho. Então, aquela rebeldia protestante já não existe mais. E a gente ouve com muita frequência as pessoas dizendo, porque os nossos irmãos protestantes, eles não são mais protestantes, eles são evangélicos, né? Então a gente vê igrejas evangélicas também que são fundadas a partir da inspiração do plano espiritual. Exatamente para poder falar aos homens a lição do evangelho dentro da linguagem daquelas pessoas. Enfim, vários hospitais, por exemplo, que trabalham pela caridade, todos eles são então fundados a partir da inspiração do plano espiritual, para fazer com que esse objetivo maior se faça aqui presente na Terra, esse objetivo de difundir esse amor. E dá para a gente imaginar a grande frustração, como foi colocado aqui por Humberto de Campos, né, que geralmente essas instituições, apesar do esforço dos homens, será sempre caracterizado pelas fragilidades e pelas fraquezas. E aí então a gente vê a mobilização do plano espiritual, a dificuldade que os homens têm de manter essa instituição, e quando essas instituições fecham as portas, a grande frustração que existe no plano espiritual. Dá para a gente pensar nisso? Fazemos parte de um grupo que nós desejamos ali inspirar os homens para criar aquela instituição. E a gente vê então que os próprios homens a destroem por suas fragilidades e suas fraquezas. E aí então, se aquele trabalho não dá certo, a gente então parte para outro trabalho, para outro grupo, para tentar reorganizar de outra forma. Como isso deve ser frustrante? Como deve ser não, como é frustrante para os espíritos. Ter aquele projeto, aquela proposta de criar alguma coisa, de concretizar alguma coisa no mundo, e os homens simplesmente falharem nesse processo. E aí a gente pode lembrar que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com toda certeza, foi criada com a inspiração do alto, em que Kardec foi o presidente, e depois ele foi apoiado por todos aqueles que eram os trabalhadores, a fundação da Federação Espírita, de várias casas e tudo mais. Então essa estrutura administrativa, orientadora que nós criamos aqui no mundo, né, tem relação, na verdade, com a orientação do plano espiritual inicialmente. Vamos lá para a gente finalizar. Então, muitos dos seus sempre diretores desencarnados aí se conservam como aliados do exército da salvação que ali se reúne. Há poucos dias, enquanto a avenida fervilhava de movimento, a Avenida Passos nesse caso, né, via às suas portas uma figura singela e simpática de velhinho, pronto para esclarecer e abençoar com as suas experiências. Conhece-o? Disse alguém rente aos ouvidos. Hã? Pedro Richard. Nesse ínterim, passa um companheiro da humanidade, cheio de instintos perversos que a morte não conseguiu converter à piedade e ao amor fraterno. Então Pedro Richard, que estava na porta da federação, era desencarnado e apareceu esse espírito, que era ali colocado, né, como um criminoso de instintos perversos, passando ali próximo. E Pedro Richard abre seus braços paternais para a entidade cruel. Irmão, não queres a bênção de Jesus? Entra comigo ao seu banquete. Por quê? Replica um infeliz, transbordando perversidade e zombaria. Eu sou ladrão e bandido, não pertenço à sociedade do seu mestre. Mas não sabes que Jesus salvou Dimas, apesar de suas atrocidades, levando em consideração o arrependimento de suas culpas? Diz-lhe o velhinho com um sorriso fraterno, lembrando que Dimas era um daqueles presos que foram crucificados por Jesus, lá no Monte do Calvário, né? Então eram três pessoas ali crucificadas, Jesus estava entre eles, e esse Dimas foi aquele que, conversando com Jesus disse, né, antes que você perceba, você entrará comigo no paraíso. Mas o irmão dos infelizes abraça em plena rua movimentada o leproso moral e lhe diz suavemente aos ouvidos, Jesus salvou o bom ladrão e Maria salvou o outro. Porque tinha um ali que era aquele que zombava, né, que estava dizendo, mas você não é Jesus? Por que você não faz alguma coisa?
E o outro, que era Dimas, dizia assim, mas nem nessa hora, você está vendo que ele é inocente, você deixa de fazer ali o seu escárnio, né, a sua zombaria? Então Jesus falou para Dimas que entraria no reino dos céus. E Maria, então, conforme foi colocado aqui, salvou o outro, né? O que eu vi foi uma suave e clara rolando na face do pecador arrependido. Aí depois aqui, então, Humberto faz aqui uma pequena reflexão dele próprio, né, a história aqui já concluída. Senhor, eu não estive aí no mundo na companhia dos teus servos abnegados e nem comunguei à mesa de Ismael, onde se guarda o sangue do seu sangue e a carne da tua carne, que constituem a essência de luz da tua doutrina. Eu não te vi senão com Tomé, na sua indiferença e na sua amargura. E como os teus discípulos no caminho de Emaús, com os olhos enevoados pelas neblinas da noite. Todavia podia ver-te na tua casa, onde se recebe a água divina da fé portadora de todo o amor, de toda a crença e de toda a esperança. Mas não é tarde, Senhor. Desdobra sobre o meu espírito a luz da tua misericórdia e deixa que desabrochem ainda agora no meu coração de pecador as açucenas perfumadas do teu perdão e da tua piedade, para que eu seja incorporado às falanges radiosas que operam na sua casa, exibindo com meu esforço de espírito a mais clara e a mais sublime de todas as profissões de fé. Então aqui, Humberto de Campos faz essa pequena prece final, e é com ela que nós então aqui encerramos o nosso encontro de hoje. Lembrando aqui, né, na nota de rodapé do livro, diz assim, né, Crônica de Humberto de Campos sobre a casa máter do Espiritismo no Brasil, recebida na residência do Sr. Manuel Quintão, no Rio de Janeiro, por ocasião da primeira visita do médium Francisco Cândido Xavier à Federação Espírita Brasileira. A mensagem foi publicada pelo Diário da Noite, do Rio de Janeiro, de 13 de junho de 1936. Mais uma vez, então, aqui, essa é uma das mensagens que foram publicadas inicialmente no livro Palavras do Infinito, que foi o primeiro livro que teve ali a participação de Humberto de Campos, onde ele trouxe ali essas primeiras mensagens, né? Então, se eu não me engano, essa aqui deve ser a última mensagem publicada naquele livro, que é do primeiro até esse 18ª carta, né? E depois, a partir dali, eu acho que já vem aqui, são cartas inéditas. Né? Então eles apenas reproduziram essas cartas nesse livro aqui, e depois então vem outras crônicas inéditas. Dentre elas, né, a carta de Maria Lacerda de Moura, Pedro, o Apóstolo, o Grande Missionário, A Lenda das Lágrimas, carta aberta ao senhor prefeito do Rio de Janeiro, A Paz e a Verdade, Sócrates, Escrevendo a Jesus, A Maior Mensagem, Respondendo a uma Carta, Tiradentes, O Problema da Longevidade, O Elogio do Operário, Aniversário do Brasil, Uma Venerável Instituição, Carta à Minha Mãe, e Trago-lhe o meu adeus, sem prometer voltar breve. Né? Então essas